capítulo 2 da carta aos Filipenses. Eu disse na semana passada aos irmãos que no original, a carta original escrita pelo apóstolo Paulo, não havia esta divisão de capítulos e de versículos. Isso foi um arranjo posterior, mas que aquilo que há no final do capítulo 1 e no começo do capítulo 2 forma apenas uma questão, onde Paulo trata de duas formas da mesma questão. As dificuldades que enfrentamos quanto ao nosso cristianismo. No final do capítulo 1, Paulo procurou tratar de como nós enfrentamos a oposição desse mundo ao Evangelho. Irmãos, nunca foi fácil ser cristão nesse mundo. Nunca, em momento algum, foi simples seguir a Cristo num mundo dominado pelo pecado e onde o pecado tem avolumado no nosso tempo a tal ponto da palavra de Deus compará-lo aos tempos de Noé. Não é fácil seguir a Cristo num mundo que odeia tudo aquilo que está em volta da questão de Cristo. Domingo pela manhã, na mensagem eu lhes falei a respeito da ideologia de gênero e conversando com alguns professores, assustados com a questão, não só no nosso estado, como em outros estados, diversos dão esse testemunho de como há uma pressão nas escolas, tanto, e aqui é uma questão geral, de como a implantação da ideologia de gênero está sendo quase que obrigatória na rede de ensino. É difícil para um cristão viver num mundo onde Deus é zombado e aquilo que o homem pensa é glorificado. Mas, irmãos, isso não deve nos desencorajar. Paulo nos chamou realmente a nos mantermos firmes diante da oposição, firmes diante do sofrimento e firmes diante das lutas comuns a toda a cristandade em todo o tempo. Então, não tema e não tenha vergonha de ser cristão, de realmente proclamar Cristo e o seu poder, proclamar que Cristo é a solução e que realmente se o homem crer que Deus cumprirá suas promessas em Cristo, Deus o fará. Agora, no capítulo 2, tratando ainda das dificuldades que enfrentamos no cristianismo, Paulo vai olhar para dentro. No final do capítulo 1, ele olhou para fora, vamos dizer, para a oposição que recebemos de fora, mas também na igreja nós enfrentamos as dificuldades advindas do nosso próprio comportamento. Se primeiro Paulo falou sobre as dificuldades criadas pelos incrédulos e pelo mundo, agora ele vai citar as dificuldades criadas por nós mesmos. Não é só contra o mundo, não é apenas contra Satanás que nós lutamos. Somos salvos em Cristo, nascemos de novo, possuímos uma nova natureza, mas a velha natureza está ativa em nossa mente e coração. Também nós somos, eu e você, e não se exclui ninguém aqui, uma fonte de dificuldades quanto a viver o cristianismo. O pecado do nosso coração, e Paulo vai estabelecer algumas coisas muito particulares sobre nós, que trazem dificuldades e lutas ao progresso do Evangelho, que trazem dificuldades e lutas quanto a uma vida cristã vivida em paz e tranquilidade. Infelizmente, não é apenas o mundo que milita contra o nosso cristianismo, somos nós também. Em relação a nós mesmos, em relação aos outros, em relação à igreja de forma geral. Como que nós vamos entender a porção dos versos 1 a 5 do capítulo 2? Da seguinte forma: Paulo está preso. Ele ainda não sabe o resultado do seu julgamento. Ele pode ser solto e viver ainda um bom tempo junto com os filipenses, com os efésios, com os coríntios, ou ele pode ser condenado à morte. Quando ele escreveu o capítulo 2, ele não sabia, mas ele foi condenado à morte.
mas quando escreve esse capítulo, ele ainda tem esperanças de estar com eles. Então ele resume essas duas questões no verso 21 do capítulo 1, dizendo que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se Deus quiser que eu seja solto, eu servirei a Cristo. Se Deus quiser que eu seja morto, eu não me lamento, é um ganho para mim. Então esse é o seu comportamento. Porém, nós encontramos no capítulo 2, o verso 2, Paulo usando uma expressão: completai o meu gozo, completai a minha alegria. Ele está dizendo: olha, eu estou aqui preso, eu posso ser morto a qualquer momento. Quando sair o meu julgamento, eles podem me condenar à morte, eu ainda não sei o resultado disso, mas eu estou feliz, nada me falta. Muitos crentes me abandonaram, muitas igrejas me abandonaram, eu estou vivendo acorrentado a 2 soldados o dia inteiro, eu prego o evangelho para eles, realmente eles são brutos, eles não me tratam bem, eles acharam que eu era um criminoso, então eles me maltrataram, mas eu comecei a mostrar para eles que eu sou diferente dos demais, eu não estou preso por causa de algum crime, eu estou preso por pregar o evangelho. Então comecei a pregar o evangelho para eles também. Eu sei que isso está encorajando outros a continuar a pregar o evangelho. Eu estou contente e feliz, mesmo com toda essa circunstância. Mas há um ponto que eu gostaria de ter a ajuda de vocês. Completem a minha alegria. Completem realmente o gozo que eu sinto em Cristo, mesmo em prisões. E completem de que forma? Para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo aqui coloca aquilo que ele lançou diante de nós no capítulo 1, versos 15 e 16. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Havia na igreja em Corinto, em Filipos, pessoas que estavam trazendo discórdia em meio à igreja. Eles queriam realmente provar que eles eram mais importantes do que o apóstolo Paulo. Eles estavam dizendo que Paulo merecia aquela prisão, que Paulo merecia estar preso. E aquilo estava trazendo divisão em meio à igreja. Então Paulo está dizendo: completem a minha alegria, acabem com isso. Completem a minha alegria, sejam plenamente unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo propósito. Realmente completem a minha alegria que eu sinto na prisão, permitindo que eu saiba que vocês não estão mais lutando entre si, não estão mais disputando entre si, não estão mais sendo egoístas de um para com o outro, mas estão vivendo um cristianismo verdadeiro. Qual é o ponto que Paulo trata e que é importante para mim e para você? Irmãos, há algo dentro de nós, dentro de mim e dentro de você, que potencialmente pode destruir esta igreja. Eu digo a nossa igreja, não Filipos, nós aqui. Há algo dentro do meu coração e há algo dentro do seu coração que pode jogar toda esta igreja para baixo, que pode destruir todo o trabalho de anos. E esse inimigo, com essa capacidade, com esse poder, se chama o egoísmo que eu tenho dentro do meu coração. O meu egoísmo pode destruir a vida de muitas pessoas. O meu egoísmo pode destruir a igreja, como o egoísmo de muitos crentes já destruíram muitas igrejas. É inúmero, não há como contar quantas igrejas fiéis ao Senhor foram destruídas, não por Satanás, não por este mundo, não pela perseguição, mas pelo egoísmo no coração dos crentes. Quantas e quantas igrejas não existem mais, porque os crentes se tornaram egoístas e pensaram apenas em si mesmos. Este era o caminho que a igreja em Filipos, Paulo temia que tomasse. Então agora ele escreve a eles. Ele quer realmente que eles completem a alegria dele,
sabendo que eles venceram este inimigo. Não há como anulá-lo, não há como exterminá-lo, não há como fazer com que ele não esteja presente, mas há como dominá-lo. O que o texto nos chama é a dominar o nosso egoísmo, é a dominar aquilo que existe no nosso coração quanto a esta questão. Vamos entender como Paulo chama esses irmãos a fazerem isso. Verso 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Paulo aqui coloca este arranjo de questões numa forma de apelo. Se há, ele está dizendo, realmente há. Verdadeiramente há coisas que nós não provamos em nenhum outro lugar a não ser a igreja. Há realmente questões que nós não provamos na nossa família, que nós não provamos nesse mundo, não provamos no nosso casamento da forma natural, que não provamos em nenhum outro lugar a não ser a igreja. Então a primeira coisa que Paulo os faz lembrar, e isso é hábito dele, é das bênçãos de Deus derramadas sobre a igreja. E ele começa a citar 4 questões. O que há na igreja? Na igreja há conforto em Cristo. A palavra conforto é a mesma usada para exortar ou para encorajar. Então Paulo aqui se refere ao fortalecimento que os salvos têm em comunhão, em sua comunhão com Cristo. Há realmente um grande conforto em permanecer em Cristo e saber que Ele jamais me abandonará. Irmãos, nós sabemos que quando viemos a Cristo, muitas pessoas que são incrédulas possivelmente nos abandonaram. Amigos de longa data, familiares, e eu conheço não é 1 ou 2 irmãos em Cristo que foram desfilhados até mesmo pelos seus pais, por terem vindo ao Evangelho. Todos eles enfrentaram lutas, todos eles enfrentaram problemas, e todos eles foram confortados por Cristo. Somente em Cristo você tem o conforto de saber que há alguém ao seu lado que jamais te desamparará. É o que nós podemos fazer numa seguinte pergunta. Eu não sei há quantos anos você serve a Cristo. Eu não sei há quantos anos você conhece a Jesus Cristo. Eu quero que apenas você me responda uma pergunta. Alguma vez Cristo te decepcionou? Alguma vez Cristo te abandonou? Alguma vez Cristo em alguma coisa prejudicou a sua vida? Em alguma questão Cristo realmente trouxe prejuízo ao seu viver? E todos nós vamos responder o quê? Não, jamais. Mesmo aqueles que mais amamos podem trazer mágoas e dificuldades a nós, mas Cristo jamais. Há um conforto em Cristo, há uma certeza em Cristo, um encorajamento por pertencer a Cristo. Há também uma consolação de amor em meio à igreja. A palavra consolação aqui tem o sentido ou propósito de alívio, de incentivo. Há um amor que nos incentiva. E essa palavra ela tem a conotação de algo que é reconfortante, de alguém que realmente demonstra o seu amor e que o seu amor serve de um estímulo para que prossigamos. A mesma palavra usada aqui, quando diz consolação, era a palavra usada naquele tempo. Por exemplo, eu acho que um bom tanto de vocês conhecem, não o refrigerante de Guaraná, mas a fruta Guaraná. Não é, ela é estimulante, ela dá força, realmente ela dá ânimo. E é a mesma palavra que eles usavam naquele tempo para esse tipo de fruta, que realmente te dá energia, te dá ânimo para que você prossiga. Então ele está dizendo que realmente o amor de Cristo é um estímulo, é algo que realmente nos faz seguir à frente, a simpatia e o interesse dele por nós, o seu amor que não tem limites. Mas também a comunhão no Espírito. Ao dizer da comunhão do Espírito, ele está dizendo do fato que todos os salvos são habitados pelo mesmo Espírito desde que nasceram de novo. Todos os salvos são habitados pelo mesmo Espírito desde que conheceram a Jesus Cristo. Então, qual é esta comunhão do Espírito? É literalmente o Espírito que em nós habita e que nos conduz. Mas ele termina dizendo,
entranháveis afetos e compaixões. Agora ele está falando das nossas emoções, aquilo que fala o nosso coração. Ele diz sobre questões internas, o nosso coração, as nossas emoções e aquilo que o Espírito Santo produz em nós, principalmente o fruto do Espírito Santo, a misericórdia, o amor e a bondade que são manifestas entre os salvos. O argumento que Paulo usa aqui é que todas estas verdades devem servir para nos lembrarmos do que é a igreja. Questões que encontramos apenas na igreja, questões que encontramos no cristianismo, em Cristo e em mais nenhum lugar. Agora, para que isto permaneça sendo verdade, o verso 2 nos diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Se você somar essas agora outras 4 questões que Paulo usa, você pode resumi-las em apenas uma questão. Paulo está chamando a igreja a viver em quê? Em harmonia. Paulo está chamando a igreja a viver realmente num tom harmônico. Então ele vai usar 4 expressões que significam. A primeira, para que sintais o mesmo, ou literalmente, para que penseis a mesma coisa. Você já percebeu como é difícil manter a harmonia num grupo quando eles não têm o mesmo pensamento? Você já percebeu como é difícil manter a harmonia mesmo entre apenas 2 pessoas, se elas não pensam o mesmo? Você percebeu o que o reino das trevas tem tentado fazer conosco, usando principalmente de questões políticas? Você já percebeu como quantos e muitos cristãos estão indo além daquilo que é desejável, além daquilo que é de bom senso, ao defender este ou aquele político, este ou aquele governo, este ou aquele partido? Sinceramente, eu temo por 2022. Em 2022, talvez nós tenhamos uma das eleições presidenciais mais disputadas no nosso país. Ouvi hoje que um juiz afamado já lançou também a sua candidatura à presidência. Talvez teremos outros 2 icônicos candidatos, e fora aqueles que se lançarão nas imediações. Não é ruim que hajam candidatos, não é ruim que haja democracia, mas é ruim que os crentes se dividam por questões como essa, porque apoiam este ou aquele candidato, este ou aquele partido, esta ou aquela questão. Basta lembrar-lhes aquilo que Paulo diz nessa mesma carta, e que citei aos irmãos na última semana: nós somos cidadãos do céu em primeiro lugar. Nossa pátria está nos céus, e é a ela que devemos obediência e honra. Eu não posso agir de forma alguma que desonre a minha pátria celestial através da divisão de pensamentos quanto àquilo que é o melhor para o meu país, ou melhor para isso, ou melhor para aquilo, o melhor para a minha família, o melhor para mim mesmo, o melhor para a economia. Olha, irmãos, o melhor de tudo mesmo é Jesus voltar agora mesmo. Isso é o melhor. Isso é o desejável. Tirando isso, não há nada bom. Não. Nem aqui, em nenhum lugar do mundo. Não há absolutamente nada bom a esperar dos homens desse mundo. Nós só esperamos bom de quem? De Cristo. Ele continuará nos guardando, independente de quem assuma aquela cadeira no Planalto. Então, por que nós estamos brigando entre nós por essas questões? Por que estamos discutindo por essas questões? Que tenhais todos o mesmo pensamento é aquilo que mantém a harmonia entre os salvos. Tendo o mesmo amor, o amor mútuo ressaltado, não o amor aqui pelas coisas do mundo, mas pelo mesmo sentido e objeto, o amor por Cristo. Notem que quando uma igreja ama Cristo, ela realmente demonstra o amor de Cristo.
Notem a diferença de duas situações. Eu poderia dizer a você assim: hajam todos igual a mim, façam todos o que eu faço, me imitem em tudo. Qual seria o resultado? Cada um imitaria uma porção. Ao olhar a vocês, ninguém perceberia que vocês seguem o mesmo caminho. Agora, quando eu digo, imitem a Cristo, façam o que Cristo quer, qual é a circunstância? Nós estamos olhando para um homem perfeito. Então ele diz, tendo o mesmo amor por quem? Pelo Senhor Jesus Cristo. O mesmo ânimo, significa literalmente uma mesma alma. Andem em pleno acordo quanto a seus propósitos, quanto às suas intenções e quanto às suas ações. Eu disse aos irmãos numa mensagem há poucos dias, aquilo que Jesus citou aos judeus. Ele disse que um reino dividido contra si mesmo, o quê? Quem lembra? Nunca prosperará. Um reino dividido nunca se manterá. Então Paulo está dizendo, mantenham a mesma alma, o mesmo ânimo, sintam a mesma coisa, ou seja, tenham uma só mente, mantenham harmonia em suas relações, compartilhando dos mesmos alvos e dos mesmos propósitos. Então nós chegamos aos versos 3 e 4, e os versos 3 e 4 nos apresentarão as ameaças que sofremos a igreja, as ameaças internas. Se antes Paulo tratou das ameaças externas, agora ele trata das internas ao dizer: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Notem que Paulo agora vai citar 3 inimigos fortíssimos da harmonia na igreja. 3 inimigos fortíssimos da união e da preservação da igreja. A primeira palavra que ele usa é contenda. E ela significa literalmente uma ambição egoísta, que não tem nenhuma intenção de servir a ninguém. Uma ambição egoísta cujos objetivos são unicamente o lucro e o poder pessoal. Notem que a primeira questão, contenda, também tem o sentido de partidarismo, ou seja, de reunir outros para que seja feito exatamente o que eu quero, exatamente o que eu desejo, exatamente o que o meu egoísmo quer. Se você pode ler comigo, Tiago capítulo 3, versos 14 e 16 dizem: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, é a mesma palavra, em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Verso 16: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Espírito faccioso. Como é difícil trabalhar em meio ao espírito faccioso. Como é difícil trabalhar em meio à ambição egoísta. Conheço uma igreja que na sua escola dominical, naquele domingo pela manhã, já há muitos anos, contou com exatamente 185 alunos na escola dominical. 185 alunos. Houve uma reunião após a escola dominical e de tal forma eles permitiram que esse espírito faccioso reinasse, que à noite haviam apenas 15 pessoas naquela igreja, que nunca mais se recuperou. Os outros 170, naquele mesmo domingo, formaram outra igreja, que também nunca foi para frente. A quem agradou tudo isso? A Satanás. Quem ganhou com tudo isso? O reino das trevas. Qual é o perigo que devemos evitar? Toda ambição egoísta, todo espírito faccioso deve ser dominado e não permitido entre nós. Há um segundo problema grave, uma ameaça grave. Paulo usa a palavra vanglória.
que literalmente significa vaidade pessoal. Eu estava lendo um texto há poucos dias atrás que uma pessoa escreveu a respeito de um time de futebol. E ele disse assim: aquele time de futebol gastou, disse, mais de 1 bilhão para formar aquela equipe. Mas ele disse: sabe por que nunca vai funcionar? Porque a vaidade pessoal daqueles jogadores não permite. Eles não são uma equipe, eles não são um time, eles são figuras egoístas. E eles não se ajudam, eles apenas competem estando dentro da mesma equipe. Paulo diz: olha, a vanglória, a vaidade pessoal deve ser completamente excluída da vida do cristão. O que isso significa? Jamais trabalhe para Cristo esperando o elogio ou os bons olhos de outras pessoas. Jamais faça algo pelo Evangelho esperando que as pessoas venham reconhecer o que você está fazendo. Jamais sirva a Jesus por vaidade pessoal, para que você seja reconhecido como um servo. O Senhor mesmo disse que os servos que cumprem todo o seu dever, ao final são o quê? Servos inúteis. A terceira questão que coloca em risco a igreja, o que Paulo não gostaria, é o egoísmo. Paulo escreve: não atente cada um para o que é propriamente seu, ou seja, não tenha em vista unicamente a quem? A si mesmo. Sabe, irmãos, qual é uma das maiores dificuldades que a grande maioria dos crentes enfrenta? É enxergar a igreja como um organismo vivo. É aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios: se eu não sou o olho, então eu não sou do corpo. Se eu não sou a boca, então eu não sou do corpo. Se eu sou um dedinho mínimo, então eu não sou do corpo. Todos desejam realmente lugares de proeminência, enquanto Cristo disse que o maior entre vós seja aquele que o quê? Que vos serve. O egoísmo é um dos principais riscos à existência da igreja do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o verso 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E é por isso que nos versos 3 e 4 há duas chamadas a todos nós. Primeiro, no verso 3, uma chamada à modéstia. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Sabe, neste mundo, pessoas que consideram os outros superiores a si mesmos não são bem-quistos, não são bem vistos. O mundo, ele despreza e ele rejeita o humilde. O mundo não aceita realmente a pessoa que demonstra uma verdadeira humildade. Mas a Bíblia nos chama: sejam modestos, sejam humildes. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E também no verso 4, um chamado ao altruísmo. Mas cada qual também pense no que é dos outros. Não pense unicamente em si mesmo. Não pense unicamente em si próprio. No seu próprio conforto, na sua própria vida, no seu próprio viver. Sabe, irmãos, esse tempo da pandemia trouxe uma dificuldade que nós vamos precisar vencer. Esse distanciamento social, necessário verdadeiramente, pode também ser um instrumento maligno para acabar com o altruísmo, com o amor pelos outros na igreja. Esse distanciamento pode ser muito confortável para muitos. Cada um cuida do seu, cada um cuida de si, cada um é responsável por si, cada um olhe por si e ninguém se toque, ninguém se preocupe, cada um cuide de si mesmo, não se preocupem com os outros. Já percebeu como isso é nocivo na igreja? Uma igreja que é chamada a modéstia e o altruísmo, ou seja, o amor revelado pelos outros. Certa vez ouvi de uma irmã em Cristo que andava não poucos quilômetros para chegar na igreja. E ela disse: olha, pastor, sempre há um irmão
que quando eu ando uma boa distância até a parada do ônibus, até o lugar do ônibus, ando um tanto de ônibus, ainda desço distante da igreja e venho. Muitas vezes, irmãos passam na avenida e me veem. Raramente alguém para me dar uma carona, mesmo que nós estejamos indo para o mesmo lugar. O que isso demonstra? Que nos preocupamos unicamente e apenas conosco mesmo. Irmãos, nós precisamos vencer esse espírito na igreja. Nós precisamos vencer esse espírito separatista. Paulo está dizendo aqui, cada qual também para o que é dos outros, tenha atenção no que é dos outros. E o grande exemplo que nos é dado é qual? De sorte que haja em nós, eu vou usar essa expressão, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A gente termina com esse verso. Você já pensou se Jesus pensasse apenas em si mesmo? Você já pensou se Jesus pensasse apenas no seu próprio conforto? Você já pensou se Jesus pensasse apenas nas suas próprias necessidades, como se ele tivesse alguma necessidade? O que seria de nós? Você já pensou que nos últimos 2000 anos, Jesus está sentado à destra de Deus com as suas mãos erguidas, intercedendo por nós? Você já pensou que no texto correlato nas Escrituras, quando Moisés faz isso, suas mãos cansaram e Israel era derrotado no vale, então 2 homens vieram e ergueram as mãos dele para que as mãos de Moisés se mantivessem intercedendo pelo povo, mas as de Cristo não. Ele nunca sairá de onde ele está e ele nunca baixará suas mãos de interceder por nós. O Senhor Jesus Cristo, o homem que está sentado à destra de Deus, nunca pensou na sua glória. Ele é a pessoa mais enxovalhada desse mundo. Jesus é a pessoa mais desprezada deste mundo. Jesus é a pessoa mais ofendida nesse mundo. E ele nunca deu qualquer olhar para isso. Quando nós somos chamados a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, nós somos chamados a fazer qualquer sacrifício pela igreja. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo que se entregou por ela. É esse o nosso chamado. Nós podemos resumir aquilo que Paulo diz aqui da seguinte forma: em mim e em você, no nosso coração, há um risco potencial tremendo para destruirmos essa igreja. Se formos deixados a nós mesmos, se formos deixados sem sermos exortados, se formos deixados sem sermos pastoreados, se formos deixados sem sermos admoestados, eu e você destruiremos essa igreja. Mas há alguém maior do que nós, que disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. É Cristo que a mantém. E se nós desejamos que essa igreja se mantenha, Cristo precisa ser realmente aquele que ocupe o trono do nosso coração, para que nem o egoísmo, nem a vanglória, nem o espírito faccioso tome conta do nosso coração, mas sejamos unidos numa mesma alma, no mesmo coração e num mesmo pensamento. Que Deus nos abençoe e que com espírito humilde nós saibamos dar ouvidos ao Espírito dele. Felipe vai escolher um cântico.